Começando mais uma aula, curso de Biomedicina, Laboratório Clínico 3. Hoje nós vamos falar sobre o SARS-CoV-2, que seria o agente etiológico da Covid-19, que seria o novo coronavírus. Então, bora lá esmiuçar esse tema de grande importância. Os aspectos gerais do SARS-CoV-2. A origem dele foi em dezembro de 2019. Existem algumas controvérsias, mas o relato inicial realmente partiu de Wuhan, do mercado municipal, aonde alguns profissionais da área de saúde já alertavam há algum tempo que esse mercado municipal era uma questão de tempo, era uma bomba relógio para que novos potenciais micro-organismos viessem a surgir, entre eles o coronavírus. Por quê? O coronavírus é um beta-coronavírus, é uma espécie de vírus que de vias respiratórias que vive naturalmente como um ser que faz parte da flora natural de alguns animais, entre eles alguns morcegos, alguns animais da espécie de pangolim, que equivale ao tatu aqui no Brasil. E lá os vírus, na verdade, eles são estruturas parasitas intracelulares obrigatórios. O que é isso? Ele precisa infectar uma célula para utilizar os elementos dessa célula em seu favor para que ele possa se reproduzir, se replicar. Então, o vírus, por si só, ele não tem a capacidade de se autorreplicar. Ele necessita adentrar em uma célula e utilizar esses fatores celulares para que ocorra a sua replicação. E como que um vírus da cadeia animal conseguiu chegar até os humanos? É através da cadeia alimentar. Tá? No mercado chinês, os abates eram feitos quase que na hora do consumo. Então, muitas vezes, esses vírus ainda estavam viáveis, porque os animais, ao serem consumidos, haviam acabado de ser abatidos. E essa foi uma questão de tempo entre a mutação, vamos dizer assim, uma modificação no genoma desse coronavírus que permitiu que que através da cadeia alimentar ele passasse de um animal, que seria o seu reservatório natural, para o humano. Então foi assim que surgiu nas feiras de Wuhan, onde tinha uma grande quantidade desses reservatórios naturais. Tá? Qual seria o potencial desse vírus? Bom, esse vírus, por ser um novo vírus, imunologicamente nós não temos uma defesa natural ou uma defesa que reconhece esse vírus como um antígeno de forma eficiente. Então, o potencial de infecção desse vírus é muito grande, principalmente quando o vírus pertence a uma determinada biologia, ou seja, ele pertencia a uma determinada família animal e passa a ser infectante para os humanos. A estrutura não é reconhecida pelo nosso sistema imunológico, então o potencial de infecção desse vírus é muito grande, porque ele praticamente não encontra barreiras para infectar as nossas células. E a patologia preliminar atribuída a esse vírus, a princípio, foi que seria um vírus que atingia a árvore respiratória, o sistema nosso sistema respiratório superior e inferior, causando quadros respiratórios. Mas ao longo dos tempos foi evidenciado que esse vírus ele tem uma complexidade muito grande, ele tem diversos aspectos
em sua fisiopatologia que permite ele desenvolver diferentes mecanismos em sua patologia, e justamente devido a essas diferenças na forma dele expressar a doença, é a importância do laboratório para o diagnóstico desse vírus. Porque esse vírus ele tem o potencial não só de atingir a árvore respiratória, mas sim diversos órgãos. Ele causa uma patologia sistêmica. E o laboratório de análises clínicas ele tem mecanismos para justamente o diagnóstico sistematizado de cada região atingida. Então é isso que nós vamos estudar. O que ele pode causar de patologia e o que o laboratório pode absorver em relacionado a essa patologia e transformar em resultados voltados ao clínico que está fazendo ali o tratamento. Então, a partir do momento que o coronavírus surgiu, a imagem do profissional de análises clínicas ela tem sido foco de diversas descobertas e também é o direcionamento para a terapia adequada em relação aos achados laboratoriais encontrados. Então, a transmissão desse vírus ocorre através das gotículas do aerosol, tanto na fala quanto no ato de tossir, de espirrar, tá certo? Existem estudos que esse vírus pode ficar em suspensão no ar, tá? Já foi conseguido recuperação em culturas de célula esse vírus próximo a áreas onde você tem uma concentração aumentada desses portadores, tá? Perto de hospitais. Então já se encontraram esse vírus suspenso no ar, tá? A viabilidade dele é cerca de 72 horas depois dele ser colocado, né, no ambiente. Ele pode ficar sobre uma superfície e ele pode ser viável em até 72 horas. Daí a grande preocupação em higienização adequada das mãos, né? Lavagem do rosto, suar o nariz, evitar colocar a mão no rosto desprotegido, né? Porque o que acontece hoje de forma involuntária, a cada hora nós colocamos a mão no rosto cerca de 20 vezes. E só pelo fato da gente utilizar máscara ou pelo fato da gente manter as mãos limpas ou higienizadas com álcool, diminui essa carga viral que poderia ser uma infecção acidental, tá certo? Porque não tem como hoje, vivendo uma pandemia, uma infecção comunitária instalada em determinado ambiente, não tem como você prever aonde você pode se infectar. Tá? A infecção está ao nosso redor e o que nós podemos fazer é apenas medidas protetivas ou enfrentar esse vírus e assumir o risco de pegar uma forma grave desta doença. Tá certo? Com relação à temperatura, os estudos iniciais diziam que o vírus seria mais ameno em temperaturas quentes, mas isso aí não foi 100% provado, tanto é que nós tivemos uma grande infecção na área tropical, né, na área equatorial, onde situa-se o Amazonas. Várias pessoas morreram no Amazonas, no Pará, mostrando que esse vírus não tem esse caráter de ser atenuado em regiões mais quentes. O que acredita-se é que realmente em áreas frias nós temos uma maior prevalência de comorbidades. O que acontece? Em regiões mais frias, as doenças respiratórias que já podem fazer parte de um determinado indivíduo, como asma, bronquite, rinite, elas estão mais exacerbadas em temperaturas baixas. E isso favorece
né, a comorbidade que pode vir a ser um dos fatores que causem é, a gravidez, o estado mais grave dessa doença, tá? Então a temperatura isso não interfere em relação ao a patologia do vírus, tá? O período de incubação que se tem hoje preconizado é que ele pode variar entre 4 e 14 dias, mas a média espera-se que situe-se entre 5 dias. Período de incubação, lembrando, é o período no qual você entrou em contato pela primeira vez com o vírus tornou-se infectante, ele conseguiu aderir à sua célula, é, começou a replicar e é o intervalo de tempo deste contato até você apresentar os primeiros sinais e sintomas da doença. Tá certo? Então ele varia aí de 4 a 14 dias. E os espectros de severidade da Covid-19 está relacionada justamente às doenças de base, comorbidades e os locais que esse vírus tem tropismo. Esse vírus, quando ele se liga a uma célula, ele utiliza o receptor celular da enzima conversora de angiotensina. Tá? Esse receptor é um receptor fisiológico, tá? Que ele está presente em diversas células do nosso corpo, principalmente nas células do trato respiratório, células pulmonares, nas células do trato gastrointestinal, tá? E nas células hepáticas. Então você tem uma grande quantidade desses receptores de enzima conversora de angiotensina. Então descobriu-se que esse vírus necessita desse receptor para poder se ligar às células, penetrar nelas e começar a sua replicação, e dali ele vai em escala exponencial infectando demais células. Então, em todos os lugares que ele consegue fazer essa ligação, são locais potencialmente é, com grande potencial, tá, de desenvolver alguma patologia relacionada à Covid-19. Então, não, aí já caiu aquela prerrogativa que esse seria um vírus respiratório. Tanto é que tem pessoas que desenvolvem com a Covid-19 diarreia, simplesmente diarreia, pequenas febres, uma diarreia que dura 4, 5 dias, depois simplesmente os sintomas acabam. Isso pode ser decorrente a essa ligação ocorrida nas células intestinais, especificamente nesses receptores de enzima conversora de angiotensina, fazendo com que em determinadas pessoas os sintomas seja apenas gastrointestinal, uma gastroenterite, que é facilmente confundida com uma infecção alimentar, com uma outra, uma enterobactéria, né, uma intoxicação. Então, daí a complexidade de diagnosticar esse vírus. Bom, passando aqui, os fatores de risco, né, que também são relacionados à Covid-19, relacionados à história clínica, né? O paciente com mais de 64 anos, ele já tem fatores de risco relacionados, né, a geralmente hipertensão, diabetes, alguma cardiopatia, neoplasias, doenças pulmonares crônicas, até o fato dessa pessoa ser tabagista, utilizar álcool demasiadamente, tudo isso aplica a história clínica, é aplicada à história clínica do paciente, tá? O uso de medicamentos imunossupressores, o estado
de obesidade dessa pessoa, se o índice de massa corpórea for acima de 35 quilos por metro quadrado. Então, existe uma correlação matemática que você pode ver se você não está no estado de obesidade, obesidade mórbida, né? Então, são todos fatores de risco. Mas esse vírus, principalmente relacionado à história clínica, a hipertensão e a diabetes são os fatores mais importantes. Por quê? Porque também essa doença se mostra ter determinadas bases hematológicas, e essas bases hematológicas sofrem justamente por esses dois fatores, que seria a hipertensão e diabetes, que nós vamos chegar logo mais à frente, tá? Com relação ao exame físico normal, a saturação de oxigênio de uma pessoa ela é medida através de um instrumento chamado oxímetro, e ele vai medir a quantidade de oxigênio que se liga à molécula de hemoglobina. E a saturação de uma pessoa normal, não fumante, ela é sempre superior a 96%, tá? O oxigênio se liga em níveis superiores a 95% nessas hemácias para o transporte eficaz do oxigênio. Porém, quando essa saturação ela chega abaixo de 93, você já pode aí ter esse fator como um indicativo da Covid-19, porque muitas vezes a saturação cai sem necessariamente a pessoa sentir o sintoma. Então a pessoa não chega a ter aquela falta de ar, aquele cansaço, aquela dispneia com uma saturação de 93%. Então seria aí um ponto chave na hora do diagnóstico, porque já seria a hora de você entrar com exames laboratoriais que iriam, vamos dizer assim, nos direcionar melhor para o diagnóstico da Covid-19. Então, outro fator ali seria também a febre, febre superior a 39 graus e frequência respiratória superior a 30 impulsos respiratórios por minuto. Então, aquela pessoa que realmente ela está respirando de modo ofegante, rápido, como se tivesse acabado de sair de uma corrida. E isso aí causa um desconforto muito grande, porque os relatos são que a pessoa ela não sente dificuldade de respirar, mas parece que o oxigênio não a satisfaz. Então, imagina só o desespero que deve entrar essa pessoa, né? Então, essa pessoa ela entra num ritmo respiratório forçado, fazendo com que os seus impulsos respiratórios por minuto aumente de forma que o seu corpo irá sofrer de certa forma. Tá, o seu diafragma vai ficar cansado. Quando você faz isso, você está forçando uma troca, você pode entrar em alguma doença relacionada à alcalose respiratória ou acidose respiratória. Então, mais para frente nós vamos ver isso no estudo da gasometria, também relacionada a esta matéria. Com relação aos exames laboratoriais, nós temos aí justamente a gasometria, que ela vai fazer uma relação ali entre o oxigênio, a pressão de oxigênio, tá? E essa pressão de oxigênio ela menor que 300, então isso indicaria que os seus alvéolos pulmonares estão, vamos dizer assim, absorvendo uma quantidade menor de oxigênio do que o ideal. Nós temos ali também um importante marcador, a PCR, que seria a proteína C reativa, que é aquele marcador de fase aguda que nós estudamos naquela matéria oportuna, no qual você tem ali uma partícula de látex impregnada com antígenos inespecíficos, mas que são altamente reativos a situações relacionadas à infecção e inflamação. Então, o PCR ele seria um marcador de fase aguda que pode aumentar em situações iniciais da Covid-19.
Aí não é LDL, seria LDH, tá? Foi um erro de digitação aí. Eu peguei esse slide já pronto, não ele já estava com proteção para edição, por isso não consegui arrumar, tá? Mas o LDH é uma enzima relacionada principalmente a quadros hemolíticos e a quadros pulmonares. Na enzimologia, a base da enzimologia, nós vamos começar com essa matéria quando entrarmos na bioquímica, logo após o feriado. A gente vai estudar as enzimas cardíacas, enzimas hepáticas. Então, vocês vão ver que na base da enzimologia, o que acontece? As células do nosso organismo, todas possuem determinadas classes de enzimas intracitoplasmáticas. Essas enzimas elas ficam dentro do citoplasma de determinadas células e quando ocorre uma lesão no citoplasma dessas células, essas enzimas extravasam para o meio extracelular e dessa forma elas são detectadas por técnicas bioquímicas específicas, tá? Que são as dosagens enzimáticas. Então, o LDH se chama desidrogenase lática. É uma enzima, tá? Presente abundante, de forma abundante nas hemácias e também no tecido pulmonar. Então, significa, quando o LDH está alterado, que ocorreu dano em um desses locais, principalmente nos pulmões ou nas próprias hemácias, tá? E só levando um pouquinho para esse lado já, um dos mecanismos fisiopatológicos da Covid-19 que foi proposto seria justamente um mecanismo sanguíneo, aonde o vírus, ele tem uma certa ligação sobre a molécula de hemoglobina, tá? Só relembrando como que é a molécula de hemoglobina. A molécula de hemoglobina, ela possui uma uma cadeia, né, um grupamento M, aonde você tem dentro desse grupamento M o ferro central e 4 cadeias polipeptídicas, duas cadeias alfa e duas cadeias beta. E o ferro presente, né, na molécula central do grupamento M, ele é responsável pela estabilidade da molécula e também pela ligação do oxigênio para transporte da hemoglobina. Tá? Então nós temos aí o grupamento M e a globina, que seria responsável pelo transporte, né, do oxigênio pela corrente sanguínea. Um dos mecanismos fisiopatológicos propostos da ação do coronavírus no sangue é justamente o deslocamento deste ferro presente na molécula de hemoglobina, causando um estresse oxidativo, porque você vai desestabilizar essa molécula, fazendo com que o organismo forme íons hidroxila. Hidroxila são os íons chamados OH, que é um componente presente na soda cáustica. Então você tem um efeito aí, um estresse oxidativo que pode causar uma inflamação devido ao efeito abrasivo, vamos dizer assim. Tá certo? Então, esse estresse oxidativo, além dele ser causador da própria inflamação, ele vai ser um causador da hipóxia severa, que seria uma diminuição da ligação do oxigênio na molécula de hemoglobina, fazendo com que a molécula transporte menos oxigênio aos tecidos, levando aí um dano secundário, tá? Devido à má oxigenação desses tecidos, que podem vir a sofrer necrose por hipóxia, tá certo? Nós temos aí também quadros de neutropenia, tá? Esses quadros de neutropenia já estão relacionados a fases bem iniciais da doença, tá? Então nós temos aí uma diminuição dos níveis de neutrófilos.
Podemos ter também a plaquetopenia. Essa plaquetopenia está relacionado a um outro possível mecanismo de fisiopatológico do coronavírus, que já seria os quadros, a coagulopatia, que seria relacionada à coagulação intravascular disseminada, que é quando você, de forma desordenada, começa a ativar todos os seus fatores de coagulação juntamente com as plaquetas, fazendo com que todo o seu organismo fique repleto de microcoágulos. E com isso você vai ter uma trombose generalizada que vai afetar a microvascularização de diversos órgãos. Achados em pessoas que vieram a óbito por Covid, achados de médicos patologistas, grande parte, cerca de 80% das pessoas que desenvolvem a forma grave da doença e chega a óbito, ao se fazer o estudo histopatológico de diversos órgãos, do rim, coração, pulmões, pâncreas, intestino, foram encontrados coágulos, microtrombos em todos esses órgãos, o que indica um possível mecanismo de coagulopatia relacionada ao coronavírus. E quando você ativa a sua cascata de coagulação de forma desordenada, os fatores de coagulação são consumidos e as plaquetas são sequestradas para que formem esses pequenos coágulos. E isso faz com que a contagem de plaquetas em níveis gerais na corrente sanguínea venha a cair. Então você tem aí a plaquetopenia como um possível indicador de doença de coagulopatia secundária ao coronavírus. Outro efeito aí que pode aparecer, que seria também bem comum, tá? No estágio mais inicial, porém já com alguns sintomas, que seria a linfopenia. Então, esses pacientes aí, eles podem chegar com uma contagem muito baixa de linfócitos no hemograma, baixa mesmo, abaixo de 10, tá? E tudo isso aí que a gente fala em relação a exames laboratoriais, a gente vê que com a experiência que tivemos em um hospital que trata, né, até hoje pacientes com coronavírus, essas características laboratoriais são como uma espécie de impressão digital que se repete em todos os pacientes realmente diagnosticados com a forma sintomática da Covid-19. Então, eles chegam com esse perfil e é bem parecido de paciente para paciente, independente da cor, sexo. Eles são o fenótipo que apresenta laboratorialmente é bem parecido. Tá? Outro marcador ali bastante importante seria o chamado dímero D, ou D-dímero. Tá? Ele é um marcador de coagulação teoricamente um pouco mais recente, tá? Ele vem sendo disponibilizado de forma mais gradativa em laboratórios, vamos dizer assim, menos especializados, com o advento da técnica chamada point of care, que são aparelhos que fazem dosagens rápidas e precisas por uma técnica de imunoquimiluminescência. Então, esses equipamentos estão chegando aí no mercado, são equipamentos relativamente baratos e a técnica é uma técnica bem simples, é uma técnica que você utiliza aqueles kits que parecem um sabonetinho, certo? Que a gente coloca o soro em mistura com um tampão e coloca naquele plástico que é ligado a uma fita de celulose, onde vai ocorrer a cromatografia. Só que esse aparelho ele vai ler
o aspecto colorimétrico não identificado a olho nu, né? O espectro colorimétrico que a gente não consegue identificar. Então é uma reação quantitativa bem mais fidedigna do que aquela que a gente faz simplesmente com beta-HCG lá, que a gente tem aquela fitinha lá que deu 2 tracinhos, está positiva. Então ele utiliza uma metodologia semelhante, mas não igual. Tá? Apenas parece, mas não é. Mas enfim, o dedímero ele utiliza essa técnica nova, tá, com esses aparelhos, e ela vem sendo disponibilizada nesses laboratórios mais simples. E é um exame que ele vai ser responsável pela identificação justamente dos quadros de coagulopatia. Ele vai ser um exame confirmatório. Então, o que acontece fisiologicamente no nosso organismo? Para que eu possa explicar o dedímero para vocês. O dedímero ele é um produto da degradação da fibrina. E o que ocorre que gera a fibrina? É a coagulação propriamente dita, tá? Então, no nosso organismo, hoje nós temos dezenas de lesões microvasculares autolimitadas por dia. Então, por exemplo, você dá um espirro, você pode ali ter uma pequena lesão que nem chega a sangrar, mas a nível microvascular, onde aquelas microvascularizações podem vir a sofrer pequenos sangramentos. E ali ocorre imediatamente a cascata de coagulação, ocorre a formação da malha de fibrina, as plaquetas que vão ali impedir o sangramento, e você nem percebe que você teve uma micro lesão vascular. E quando o organismo fecha esse ciclo, ele se, vamos dizer assim, soluciona o problema, ele precisa degradar essa fibrina. Então, justamente o produto da degradação dessa fibrina é chamado de dedímero. Então, isso a nível de intestino, a nível de vários órgãos, ocorre cólicas que podem gerar essas microhemorragias, tá? Então, quando o dedímero aumenta muito, quer dizer que o seu organismo está degradando muita fibrina. E isso significa o quê? Significa que você está em nível generalizado, fora de controle, produzindo uma quantidade excessiva de coágulos intravasculares. Você pode estar sofrendo uma trombose, tá? Que é uma situação muito grave, onde você tem um trombo intravascular, e esse trombo pode se soltar da vascularização e ir caminhando até encontrar um vaso que ele não permita a passagem do sangue. Então aí você tem uma isquemia. E essa isquemia pode ser em um órgão ou pode ser em um membro. Se for num membro, por exemplo, você vai ter uma trombose venosa profunda. Tá? Se for no coração, você pode ter um infarto agudo do miocárdio. Se for no cérebro, você pode ter um acidente vascular cerebral isquêmico. Então, se for no pulmão, você pode ter uma embolia pulmonar. Então, esses coágulos, ao veicular-se pelos vasos, tá? Eles formam o dedímero, porque o organismo vai tentar, de certa forma, tá, fazer com que esse coágulo seja degradado. E o produto da degradação desse coágulo forma-se o dedímero. Então ele é um importante indicador nesses casos. Depois nós temos aí também a troponina, que seria um indicador presente principalmente no coração, na musculatura cardíaca estriada, né, cardíaca, e na vascularização cardíaca, porque a troponina ela é uma proteína que, juntamente com actina e miosina, ela favorece a contração muscular, tá? E essa troponina, quando ocorre uma lesão vascular cardíaca, seria uma das primeiras marcadores cardíacos a se alterarem,
tá? Então é um importante indicador porque a COVID também está relacionado a quadros de acidente vascular cardíaco, tá? Então, quem tem COVID também realiza troponina para como prevenção de um eventual quadro vascular cardíaco. Gente, a pessoa que tem a coagulopatia da Covid-19 é tão grave que parece que o sangue dela foi colhido de forma errada. Tá? Por mais que você colha o sangue dessa pessoa utilizando um tubo com anticoagulante e homogeneizando imediatamente o sangue parece que fica cheio de grumos, macroscopicamente em quadros mais graves, que você percebe esses grumos. Então, imagina isso a nível vascular. É muito difícil. A pessoa que tem a coagulopatia por Covid, ou ela entra no tratamento imediato com anticoagulante, tá? Ou ela vai morrer de alguma consequência relacionada à trombose intravascular, tá? Porque você percebe no hemograma também, na lâmina do hemograma, no esfregaço, você percebe como as plaquetas se aglutinam, como se forma a fibrina, tá? Você vê as hemácias aglutinadas na parede do tubo de EDTA. Então é muito esquisita essa doença, vamos dizer assim. É uma doença que causa, que a princípio pensava que era apenas um quadro respiratório que poderia se agravar, mas não. É uma doença com uma complexidade fisiopatológica muito maior do que se espera, tá? Então, nós também temos alterações de enzimas hepáticas, entre elas a aspartato transaminase, também conhecido como TGP, tá? Que a sigla aí no caso é AST, é uma enzima presente também nos hepatócitos, e como eu falei lá no começo, os hepatócitos no fígado, né, também possuem nas suas células receptores, né, de enzima conversora de angiotensina, e isso é um prato cheio para o coronavírus se ligar. Também nós temos quadros de insuficiência renal, tá? Provocadas pela Covid-19 e coagulopatia. Então nós podemos ver aí que os exames laboratoriais são essenciais. Na insuficiência renal, nós temos os marcadores específicos do rim, que é a ureia e a creatinina, né? Com a coagulopatia, nós temos, além das plaquetas e o dímero D, nós também utilizamos os marcadores que são os fatores de coagulação, tanto de via extrínseca, que é o TAP, quanto o de via intrínseca, que é o TTPA. Tá certo? Então, esses são os fatores de riscos para a evolução clínica da Covid-19. Vou gravar esse trecho aqui para não ficar muito grande, tá bom? Um minuto.